Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Movimento Importa. Tô enchendo o saco do Marcel, porque teve uma vez que ele falou assim, podcast Movimento Importa. Marcel, Movimento Importa. Ele misturou. Tava no começo do podcast. Importa. Importa também. Ele misturou a nossa hashtag Postura Importa com o nome Movimento em Foco. Mas estamos aqui Tá desculpado e mais do que desculpado, vai tomar uma cervejinha com a gente hoje aqui pra gente bater um papo técnico. Marcel, breve apresentação sua, Marcel Sobrado, médico ortopedista, formado lá na Faculdade de Medicina da USP, residência por lá também, especialização lá obviamente lá no IoT também, né? Em joelho, que é o assunto de hoje, lesões de joelho no futebol, ainda dentro da nossa série de saúde e performance no futebol. Marcel, seja bem-vindo. Queria agradecer vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, Esse copinho é seu, hein? Esse copinho é meu? Opa. Tomar água logo para poder... Exato, você tá vendo. Agora a gente vai brindar, vamos brindar de verdade. Fica à vontade, vai falando. Não, é isso, e agradecer vocês aí, aprendo muito com vocês. Enfim, a gente vai chegar lá, mas na minha formação aí, uma grande parte do que eu aprendi sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje foi um pouco com vocês na Care Club, né, enfim, e discussões. Porque quando a gente termina a formação de ortopedista, a gente já estou indo mais pro final, mas a gente aprende a quem operar e quem não operar e depois encaminhar para fisioterapia. E a gente não tem, assim, é muito fraco o currículo médico em relação à reabilitação de cirurgia e tratamento conservador. A gente não aprende a tratar, é absurdo, né? Mas a gente não aprende a fazer tratamento conservador direito das coisas na formação, ainda mais tipo, na USP, que é um dos melhores lugares, casos de maior complexidade, você sai muito bom em, fazer a cirurgia, tipo, multiligamentar. Puta, tinha vídeo no congresso da cirurgia multiligamentar, mas, tipo, a reabilitação básica, às vezes, de uma patelo-femoral, você tinha dificuldade. Então, enfim, só para agradecer vocês, porque realmente eu aprendi muito com vocês, ainda aprendo. Mas é isso aí, vamos bater um papo. Legal. Aí, os assuntos que forem surgindo, a gente vai conversando. Bora. Marcel, conta um pouquinho, cara, da sua história, assim, enquanto médico, enquanto ortopedista, enquanto especialista em joelho. Cara, é uma história meio que vai se... na vida é engraçado isso, né? Eu adoro ficar refletindo sobre o que passou, né, na nossa trajetória. E às vezes você fica querendo muito decidir o que você vai fazer, né? Você tá na escola, você quer decidir o que você vai fazer de faculdade, onde você vai trabalhar e no final, tipo, as coisas vão meio que seguindo um caminho natural e no final das contas você acaba num lugar que era onde você queria estar, a não ser que você force muito a barra para se moldar para uma coisa. E eu acho que a minha história é um pouco assim também. Desde que eu, enfim, sou muito pequeno, desde criança eu sempre fiz muito esporte, né? Eu fazia Med Sports. Eu fazia Med Sports lá na Atlética, é uma escolinha de esportes. E eu entrei muito cedo, sei lá, com 6 anos. E daí eu fazia 3 vezes por semana lá, e daí lá desde pequeno eram três dias por semana, um dia era handball, basquete, outro dia era futebol e tênis, outro dia era atletismo e mais alguma coisa que eu tô esquecendo agora. E daí eu ainda jogava terça e quinta, jogava futebol, isso assim, desde que eu tinha 6 anos de idade. Eu fazia 5 vezes por semana e no final tinha competição, e daí eu fui fazendo esporte. Eu queria trabalhar com, assim, desde eu queria ser jogador de futebol, como todo moleque, daí depois eu, enfim, comecei a fazer natação, daí depois eu treinei natação também durante, sei lá, uns 6 anos, treinava todo dia, competia, daí eu ia, tipo, disputar campeonato fora de São Paulo, enfim, daí depois eu fui mudando e, putz, eu sempre quis fazer isso, trabalhar com esporte, mas é difícil trabalhar com esporte, né, a gente sabe, tipo, que a não ser que seja profissional, que eu não tinha nível para isso, e trabalhar, tipo, putz, eu tinha muito medo de trabalhar como educador físico também, não sabia como que o negócio se eu ia ter oportunidade, porque era coisa de trabalhar num baita clube e tal, mas eu não me via também trabalhando, sei lá, numa escola como todo o mérito disso, mas eu não era o que eu também queria, eu queria esporte talvez de alta performance. Daí, meu pai era médico, eu falei, vou fazer medicina.
Porque, putz, era uma carreira tipo, mais estável, né? De emprego, de não sei o quê. E daí eu fui pra medicina. Meu pai era cirurgião gastro. Trabalhava fez a parte abdominal. Na verdade, ele é coloproctologista. Então, assim, ele trabalhava muito com essa parte, tipo, hemorroida, coisas que eu me interessava zero, assim. Então, tipo, lá em casa era um monte de foto de hemorroida. eu lembro. Ele fazer um estágio aqui. Não, exato. E daí, tipo, meu pai falava da hemorroida, do câncer, não sei o quê, com puta paixão, mas, tipo, eu só via aqueles livros, tá ligado? Meus amigos, lembra, a gente tá na escola ainda, indo estudar, né, pra vestibular, colegial, vira e mexe, tinha na mesa um livro com umas fotos de hemorroida, todo mundo ficava olhando meio incomodado, né? Mesmo depois, nunca é agradável, nunca fica... Enfim, se eu estiver enrolando muito mas é porque é interessante. Daí eu fui indo, tinha essa questão de meu pai ser cirurgião gastro e, putz, talvez ter uma facilidade de eu trabalhar com ele, de algumas portas poderem se abrir, de estar num meio que já estava, de certa forma, encaminhado. Daí eu rompi o cruzado na faculdade. E assim, Jogando rugby. Eu jogava, então, daí na faculdade eu comecei a jogar rugby. Tive inúmeras lesões que eu tive que tratar. Tem uma fratura no escafoide que eu tive que operar também. Putz, tem os 2 ombros bem machucados. Eu tinha muita lesão, porque o rugby, putz, enfim, vocês sabem, muito impacto e todo mundo começa a jogar muito tarde no Brasil, então ninguém tem muita técnica. A funcionalidade dos atletas lá precisa ser... E muitas vezes os caras que vão jogar rugby são caras que não se encaixaram em nenhum esporte. Então tinha uns caras muito descoordenados. Não, talvez eu fosse um deles também, apesar de não me considerar. E daí é isso, daí tipo, o cara vinha de qualquer jeito, te derrubava, enfim, eu tive muitas lesões e eu tive a lesão do meu LCA. Nessa época já era um assunto que eu gostava, já estava pesquisando isso. Eu até estava participando do mestrado, não sei se já estava lá, né, Sempre estive. no mestrado do Adriano Almeida, que ele fez pela esportiva, que era PRP, no tendão patelar de LCA, eu era da faculdade ainda. O Adriano participou da minha cirurgia também. É? Arnaldo, Exato, então. Daí eu participava também como aluno de iniciação científica nessa parte, eu rompi o cruzado. Daí quando eu rompi o cruzado, foi muito foda, porque eu treinava rugby, eu tava jogando, na verdade assim, eu rompi no treino da seleção da USP. Eu treinava, daí eu fui chamado pra seleção da USP e eu fui dobrar o treino. Eu tinha feito musculação na hora do almoço, eu tinha treinado à noite, das 8 às 10, e tinha o treino das 10 à meia-noite da seleção da USP. Tipo assim, eu já tinha feito 3 horas de treino e fui treinar com a seleção da USP. Daí foi lá não é no Serete, em frente o Ibirapuera, onde a Sanfran treinava, que tinha eu não sei, mas é logo em frente ali, perto do Dante Pazanese, era o campo lá. A gente foi treinar lá e, daí um cara me deu uma puta entrada maldosa, eu acho que eu tava meio fadigado também, enfim. Daí, eu lembro que eu fiquei muito triste, porque eu ia jogar o campeonato da Unicinos lá São Leopoldo. Pela seleção da USP, eu tava bem animado e tal. Daí, fiquei desesperado, porque eu só fazia isso, faculdade, e, eu entrei num looping muito ruim, assim, né? Daí eu operei, daí você fica lá de muleta, daí eu lembro, então, até hoje, né? Depois vou chegar no final, mas toda vez que eu vejo alguém que rompe o cruzado, eu tenho uma dor no coração, assim, porque eu sei que o cara vai ficar bem no final das contas. Mas esse primeiro mês é muito ruim. É muito ruim. E não ruim por dor. Não ruim porque, você não consegue dobrar o joelho. Não é nada disso. É a perda de autonomia, de você ficar com 2 muletas. Você não conseguia pegar um prato, você não consegue servir, entendeu? Porque você tem que pegar o prato, você tá com as muletas. Enfim, mas daí eu já tô digredindo um pouco do assunto. Mas daí foi isso. Daí eu fiz essa cirurgia, eu tive contato com a cirurgia do cruzado. Eu acabei lendo bastante sobre a reabilitação do cruzado. Por quê? Por um pouco culpa minha, assim, a reabilitação inicialmente não foi tão boa e eu senti que eu precisava acelerar as coisas. Eu tinha um campeonato em 8 meses, desde a minha cirurgia até o campeonato eu tinha 8 meses, que era o Interusp, que eu queria muito jogar.
E eu lembro que na época se falava muito em protocolo acelerado, era outra época, assim. Hoje em dia tem um conceito muito mais de segurar o atleta mais tempo, né? Naquela época quem reabilitava em 4 meses era herói, assim. Exato. E eu lembro eu conversando com o Félix, lá no LEM, e ele, não, tem protocolo acelerado em 4 meses, que a gente vai fazer não sei o quê, e eu, tipo, não, é esse aí que eu vou fazer. E daí eu comecei a ler sobre o assunto, porque eu queria fazer, obviamente, o protocolo acelerado, né? Eu não queria fazer o de tempo acelerado, cara. Vou fazer acontecer. Enfim, daí eu li bastante sobre o assunto e comecei eu a fazer um pouco a minha reabilitação do meu jeito lá. Enfim, isso foi um erro, não recomendo para ninguém que tá ouvindo aí o podcast fazer isso. Mas foi o que deu. Daí na época eu fiz e, cara, eu achei muito interessante, tipo, todo o processo. Eu comecei a entender um pouco que eram muitas etapas, que não é que você opera e a importância da fisioterapia. E no final deu certo, né? Porque eu não rompi de novo esse cruzadão. Eu joguei o campeonato, fui super bem, joguei no nível bom, assim. Deu certo. Mas foi isso, daí eu decidi fazer ortopedia, eu vi que era besteira realmente fazer um caminho que só porque tinha facilidades pessoais, assim, de família, de não sei o quê. E, puta, foi a melhor escolha que eu fiz. Daí eu entrei na ortopedia, daí, putz, ortopedia também legal, assim, mas muito técnico, algumas coisas muito técnicas, sabe? Tipo, e também não era o que eu queria, sabe? Assim, eu gostava muito da cirurgia, era muito gratificante, sei lá, operar e depois você via o cara bem lá mexendo, mas não era exatamente o que eu queria, assim. Eu falei, puta, eu vou mexer com esporte. Daí eu vi a residência de medicina do esporte, já tava na ortopedia, eu falei, puta, eu vou fazer de novo a residência da medicina do esporte. Enfim, daí eu falei, quer saber, eu tô feliz aqui, eu gosto, vou fazer cirurgia de joelho mesmo. Daí eu falei, eu já tava consciente que eu ia ficar no consultório lá e tal, operando os joelhos, e daí depois, putz, eu comecei a operava com o Bonadil, ele falou, pô, a gente tem a clínica lá, a clínica tá crescendo, tem espaço para mais um ortopedista de joelho, a gente tem um perfil e tal. Então eu comecei a trabalhar na Care Club, daí, as coisas meio que encaixaram, entendeu? Eu voltei a fazer esporte, eu voltei, tipo, puta, era muito legal, porque era todo mundo era tipo eu na faculdade, há não sei quantos anos atrás, o cara queria muito melhorar, porque ele queria fazer a prova de Chicago, e daí você tinha que operar e reabilitar naquele tempo. O cara comprava a sua ideia, assim. Não era aquele cara que se operava e o cara sumia, depois voltava com aquele puta cotovelo duro, aquele joelho um pau, a perna toda... Era um cara puta altamente motivado para voltar. Enfim, daí foi isso. Daí eu fui cada vez mais trabalhando com isso, com esporte, com essa parte de cirurgia. E é por isso que eu tô aqui hoje com vocês. Boa, né? e cá estamos. Boa. Aqui estamos. Desculpa, eu não consigo. Não consigo legal. resumir muito isso. Não, legal, cara. Vamos entrar então no assunto, né? Falando sobre lesões do joelho no futebol. Então, assim, na sua rotina hoje, você pega diversas modalidades, diversos atletas de diversas modalidades, seja lesões micro ou macro traumáticas. Mas vamos ser específico aqui com o futebol. Vamos elencar o que seriam aí as lesões mais importantes aí, pensando, acho que principalmente talvez em tempo de afastamento, né? Esse é um critério para a gente elencar o grau de relevância que a lesão pode ter dentro da modalidade e outras também, talvez menos severas, para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Vamos, claro. Eu acho que assim, a maioria das lesões, assim, felizmente, elas não são lesões cirúrgicas, né? A maioria. Acho que futebol, assim, eu vou falar um pouco mais do joelho, que é o que eu tenho mais, que é o meu dia a dia, né? Tem outras, tipo, entorse de tornozelo, super comum no futebol, mas eu acabo não tratando tanto, porque hoje em dia o negócio acaba sendo meio especializado. Lesões musculares são muito comuns também, muitas vezes elas acabam até no nível mais profissional, o próprio médico do esporte, que tá lá no clube, acaba conduzindo, né, essas lesões musculares, é difícil a gente ter que operar, então muitas vezes o que acontece é que os casos que eu mais atendo, né, principalmente nesse nível um pouco mais de alta performance, acabam sendo casos talvez mais cirúrgicos ou que você tem uma dúvida maior, puta, opera ou não opera, pelo menos para você avaliar e tomar uma decisão. Mas assim, se tivesse que elencar, eu acho que lesões musculares são muito comuns, essa parte de tornozelo, mas do joelho, acho que as principais lesões, tem lesões de sobrecarga, né? Então, por exemplo, tendinite patelar, comum em jogadores de futebol, a gente acaba vendo, enfim, com uma certa frequência. Algumas tendinopatias também a gente acaba vendo, que também não são cirúrgicas. Mas eu diria que as lesões ligamentares, ligamento cruzado,
anterior, ligamento LCM, também muito comum LCM, tanto quanto cruzado, eu acho, praticamente igual. E daí depois menos comuns é o LCP e a lesão do colateral lateral, isso pensando nos ligamentos, né, os principais. Em termos daí menisco, super comum também, muitas vezes associado com ligamento cruzado ou não, menisco medial, menisco lateral, os dois, e as lesões de cartilagem, e daí dividem bem entre patelofemoral, né, e o compartimento tibiofemoral, que são mais chatas de tratar, né, que dão mais derrame, mais sintoma, enfim. Uhum. Eu diria que, assim, basicamente são as lesões ligamentares, lesões meniscais e as lesões de cartilagem. Eu acho que esses são os 3 grupos de lesões. Não sei se vocês veem alguma coisa diferente disso, alguma outra que eu tenha esquecido, que vocês veem. Realmente, do que eu vejo, acho que é esse o principal. Instabilidade patelar, mas é bem menos comum instabilidade patelar em jogador. Assim, a gente não tem tanto. Acho que o próprio esporte vai selecionando isso, né, também. Exato. O cara que tem uma tendência a ter instabilidade patelar, ele luxa com 13 anos, o cara joga futebol, muita rotação, flexão, o cara acaba luxando com 13 anos, daí, putz, enfim, ou já resolveu, ou já caiu fora do futebol. Né? Eu acho que tem muito esse perfil mesmo. O esporte seleciona pela própria demanda, né? É verdade. É verdade. O cara não chega no... E essas lesões são tristes, né? Porque algumas lesões mais graves acabam dificultando muito mesmo o cara chegar, né? A estabilidade patelar não é nem que é tão grave, né? Mas às vezes, tipo, o cara que tem a estabilidade patelar, o paciente ele tem uma morfologia do joelho toda meio diferente, né? Às vezes a patela mais alta, aquela tróclea rasa, aquele tilt patelar, um pouco de valgo. Então é um joelho que, mesmo que não seja só a instabilidade patelar, às vezes é um joelho que começa a dar apitar em outros lugares, começa a ter outras lesões, outras dores. Então é um cara um joelho que precisa de um cuidado especial em geral. Então às vezes esse cara não chega mesmo. Boa. Marcel, dessas lesões que você trouxe, cara, qual é o racional na cabeça de um ortopedista especialista em joelho para se decidir ir para um tratamento conservador ou não? Assim, sempre que possível, a gente quer ir para o tratamento conservador, né? Apesar de a gente ser cirurgião, né? Todo mundo olha já para o cirurgião meio desconfiado, né? Com que ele tem um conflito de interesse, né? Que ele sempre quer operar porque ele gosta de operar, é o que ele sabe fazer, né? Então, o pessoal acha que... Mas, assim, a gente sempre quer não operar quem não precisa. Então, assim, sempre a gente dá o benefício do tratamento conservador. Mas algumas vezes tem algumas lesões que o risco de você deixar e tratar conservador e dar errado, assim, esse cara vai perder mais tempo, a lesão vai ficar mais grave depois. Então, assim, em geral, assim, dessas lesões que eu falei, colateral medial, assim, a maioria das vezes ele é conservador, a não ser uma lesão de grau 3, que tem uma grande instabilidade, uma instabilidade já em extensão. Quando você testa aquele joelho em extensão, ele já está abrindo ou associado a outros ligamentos. Então, colateral medial, a maioria das vezes, mais de 90% das vezes é conservador, a não ser graus, alto grau ou associado a outros ligamentos. Cruzado anterior em esporte de alto nível, tipo futebol, assim eu não vejo espaço para tratamento conservador. Essa é uma discussão, né? Em atleta de... A gente pode até discutir aqui tratamento conservador, eu não sei, enfim, a opinião de... contra a parede agora. Exato. Ninguém falou nada, né? Ele foi se colocando na parede, né? Não. E aqui o posicionamento é estratégico. Se você discordar, a gente te segura aqui. Eu tô no canto da sala aqui, não tem nem pra onde correr. Tá no corner, pô. Mas eu acho que pro futebol, uma lesão completa do LCA, assim, é um esporte de muita rotação, de pivô, assim, mesmo quando a gente pega os casos que vão bem de tratamento conservador do LCA, geralmente são esporte competitivo, tipo futebol, é muito baixo, assim, é impossível? Não é impossível, mas assim, é menos de 10% de chance desse cara conseguir jogar futebol em alto nível. Atleta profissional, assim... Uma história bem breve, que é um paciente que até preciso depois mostrar o exame dele para você, que acho que você vai se surpreender. É pai de um atleta de futebol profissional que eu atendi, é o pai dele, que rompeu o LCA há 30 anos, não operou, ficou 10 anos até operar, na verdade, né? Jogou 10 anos de futebol sem o cruzado.
e chegou agora para tratar um grau de artrose assim bem importante, um varo de joelho já bem acentuado. Ele achou que ele reconstruiu 10 anos depois, ele achou que tinha ainda o cruzado. Mas em algum momento ele rompeu, eu nem soube de novo também, porque no exame dele que ele fez recentemente não estava mais lá. A estabilidade do joelho está segurada pela artrose, assim. Assim, é um nível de função impressionante, que ele ainda joga bola, tem 60 anos mais, assim, joga todo adaptado, mancandinho e tal. É isso. É nível que você olha, os caras andam em campo, assim, mas é isso. O caso dele teria uma indicação clara para uma prótese já agora, mas vai saber o quanto que essa artrose já não começou realmente precoce, porque não sei como que ele se comportou sem o LCA funcionalmente ao longo de 10 anos, né? Ele se adaptou bem ou não, né? Às custas do quê? Que ele foi conseguindo estabilidade. Então essa é uma boa pergunta nesses casos, né? E lá atrás, 30 anos atrás, tipo, que nível de fisioterapia, de reabilitação ele fez, enfim. Eu acho que assim, um cara que ele não, assim, porque a gente tá falando de alto nível, né? Porque igual quando você libera um atleta assim de alto nível para voltar a jogar, ele entra lá, todo mundo sangue nos olhos, não tem tipo tocando de lado, puta, o cara entra 100%, todo mundo vai 100%. Então assim, ele precisa daquela estabilidade do joelho dele, um controle rotacional, um ajuste fino, bom, de movimento cara, que o cara com o joelho instável, é muito difícil ele conseguir, sabe, ter um controle de bola tão grande, de arrancada, de mudança de direção. Ele não consegue. Assim, uma pelada, assim, talvez um nível mais baixo, que o cara fica ali mais banheirão, entendeu? Tipo, tudo bem, talvez o cara consiga levar meio adaptado, igual você falou, sabe, protegendo aquela perna, talvez. E um perfil muito específico de paciente também, não é todo mundo. Tem gente, não é a maioria, que tem uma estabilidade até eu já vi paciente que fica com estabilidade andando, entendeu? O cara vai descer do carro, o joelho falseia. Então, assim, tem que ser um perfil muito específico que tem uma estabilidade já menor do joelho, um joelho um pouco mais estável, que o LCA meio que cicatrizou, às vezes no LCP, sabe? Ele não fica totalmente solto, o ligamento cruzado ele não cicatriza no ponto certo, mas às vezes ele cicatriza meio no LCP ali, ou em alguma fibra fica meio inserida e alguma fibra fica meio cicatrizando no LCP. Então quando você examina, não é aquele joelho totalmente solto, é um joelho que tem uma assimetria, mas é uma assimetria de milímetros que às vezes o cara consegue se adaptar e para uma vida de menor demanda ele consegue. Mas assim, aqui, como a gente está discutindo aqui futebol mesmo, acho que, bom, cara, polêmico. Quando eu rompi, eu tentei não operar. E eu tenho frouxidão, se pegar o joelho que eu não rompi, tem uma bela gaveta assim, com endpoint, mas... então eu sempre lidei com essa lassidão. Com essa lassidão. E aí quando eu rompi, passou a fase aguda, cara, zero instabilidade. Para fazer freio mudando de direção, rotação, e eu falei, vou tentar não operar. Voltei a jogar e fiz uns 10 jogos, tinha um único movimento que eu não conseguia, que era proteger a bola. Como eu rompi o canto posterolateral também. Caramba, você rompeu o canto também, mas é o maior que você teve. Foi, menisco, foi tudo. Caramba! E aí no que eu ia proteger a bola, e o cara dava carga por trás, assim, aí meu joelho escapava para posterolateral. E aí isso me fez operar, porque todos os outros gestos, assim, numa perna só, salto, giro, cara, zero. E na época eu falava, cara, se eu fosse virar triatleta eu não operaria. Pro futebol eu vou ter que operar. Você deve ter um bom controle motor também, então próprio médio, bem médio. Não vou ficar elogiando que eu não vou ficar elogiando que eu já entendi aqui. Mas você deve ter, O Cássio tava muito esperando essa, né? Você encheu a bola dele agora. O cara ganhou a noite. Mas aí você errou. A deixa aí era você falar, não, mas aí no seu caso é aquele atleta de menor demanda. De menor demanda. Você tem que ter jogado pra baixo. Alto rendimento nunca foi, mas... Mas e daí tem uma outra questão, né? Então assim, a primeira questão, o cara não conseguiu ficar torcendo o joelho fazer derrame. Mas o que acontece, né? O que a gente sabe, né? Isso de estudos. Quando você perde o cruzado, alguma coisa tem que tentar segurar e estabilizar aquele joelho, né? Então, você tem uma translação maior, então aquele joelho, igual você falou, meu joelho tem um joelho que é mais solto, é um pouco mais solto. E alguma coisa vai tentar segurar ali aquela estrutura, porque o joelho não vai ficar indo para frente para sempre.
E uma das coisas que primeiro começa a tomar pancada é o menisco medial. Então, o corno posterior do menisco medial, ele começa... tipo aquele efeito meio trava de porta, que ele vai impactando ali para tentar travar a translação, e daí você começa a ter lesão do menisco medial. Isso acontece muitas vezes sem sintomas claros de falseio ou de instabilidade. Exato. Pode ser. Exato, o menisco começa a degenerar. Uma translação da tíbia pequena, mas existe a ponto da pessoa não perceber que existe, né? Exato, então assim, quando a gente vê os estudos, a gente vê que tipo, depois de 5 anos, a pessoa que tem uma lesão do cruzado não operada, ela tem 5 vezes mais chance de ter uma lesão de menisco e 5 vezes mais chance de ter uma lesão de cartilagem. Mas assim, também já vi casos também milagrosos, assim, não vou falar também, eu já vi casos, o cara não tem LCA bem ativo e, putz, cartilagem linda, sabe, menisco ótimo, mas assim, não é exceção, típico, né? Não é o típico, entendeu? É mais comum o cara começar a ter lesão do menisco, ele começa a ter uma dorzinha, daí ele vai se adaptando, fortalece, muda. Cara, já que você citou essa possibilidade do cruzado cicatrizar no LCP... Isso que eu já ia falar. Eu não estudei nada a respeito, mas eu vi publicação de internet, aquele protocolo de tratamento conservador para cruzado, que imobiliza 90 graus de flexão e vai estendendo aos poucos, a cada 2 semanas você vai... Assim, é uma coisa que assim, sendo sincero, assim, eu também só vi os artigos, eu não tenho experiência prática, não fiz com nenhum paciente, porque, assim, primeiro assim, o cara tem que estar disposto a usar 2 meses de brace, tem uma alta chance disso dar errado, entendeu? Então, eu tive um paciente que fez esse protocolo e deu errado, eu operei ele. Na verdade, ele fez porque é um grupo australiano que descreveu. E era um cara que não queria, igual você, que não queria operar de jeito nenhum. Ele fez uma consulta online com o grupo, com o médico australiano lá. Exato, cara. Daí ele mesmo fez o protocolo à distância, e daí deu errado, daí ele foi jogar tênis, o joelho falseou e operou. Mas é isso, assim, o tratamento conservador para... Assim, eu só toparia tentar esse tratamento se fosse uma pessoa já de menor demanda, que eu não iria operar de qualquer jeito, uma lesão aguda, né? Porque também, muitas vezes o paciente, ele vem para você atrasado, já, exato, com 1 mês e meio, ele, achou que não fosse nada, o joelho desinchou. Igual você falou, o joelho no cruzado, o cara rompe, primeira semana às vezes incha muito, faz aquele derrame articular, mas depois de um tempo o joelho desincha, o cara começa a andar, tem gente que não tem muito falseio, o cara acha que tá normal. Às vezes ele nem vai ver, entendeu? Assim, às vezes ele vai no pronto-socorro, o médico faz uma radiografia, fala que não tem nada, e ele só percebe que rompeu e vai fazer a ressonância depois de, sei lá. Então você já pega o cara numa situação meio subaguda, que fazer o protocolo com tratamento conservador não, mas não faz sentido. Mas assim, talvez numa pessoa de menor demanda, que eu pensasse em já tratar conservador de qualquer jeito, independente, eu tentaria esse protocolo. Mas assim, minha experiência com esse protocolo é muito baixa, porque... é isso, 2 meses imobilizado, o cara que vai para o conservador, muitas vezes você já decide o conservador no exame físico e na decisão de fazer uma fisioterapia. Eu acho que os estudos mostram até uma taxa de cicatrização até que alta, mas a gente não sabe o nível de função também dessas pessoas a princípio e resultado de longo prazo ainda, né? São coisas muito recentes, né? E o quanto que essa cicatrização segura também, né? Cara, o ligamento interarticular rompido, solto lá dentro do joelho, como é que conecta as duas pontas? Eu falei, isso é lenda, não é possível. Mas eu já tive casos também que o ligamento cicatrizou. Você já tive casos assim, que o ligamento está totalmente lesado e depois não fez esse protocolo, mas que o paciente não operou e depois de um tempo você faz a ressonância, o ligamento quando fica aquela bainha em volta, porque às vezes o ligamento rompe, mas fica uma bainha ali que meio que mantém alguma orientação das fibras. Então, esses casos... Ela serve como um direcionador para... Exato. Então, assim, alguns tipos de lesão, se tem meio que um negócio direcionando o ligamento... Porque o próprio processo de quando você faz uma cirurgia do cruzado, você põe o ligamento lá, mas o corpo faz uma ligamentização ali em cima, né? Então, é um processo de... Não é aquele ligamento que a pessoa sai da cirurgia que vai ficar lá, né? O corpo faz ele usa aquele arcabouço, aquela estrutura para fazer um novo ligamento ali. Então, enfim, eu já tive, mas também é raridade. Então, assim, ou seja, fui muito enfático aqui, não tem espaço, mas eu acho que é baixo. A chance de você conseguir, enfim, é baixo. Mas
Perdi um pouco o gancho agora do que a gente estava falando. A gente estava falando das lesões, né? Deixa eu comentar, a gente parou de no quando LCA, quando tratar conservador. Tem as outras lesões que vale a pena tentar citar aí. Você comentou sobre o LCM. LCP é uma lesão que vai muito bem conservador, assim. No futebol, assim, é que a lesão da LCP, geralmente, o mais comum é a pessoa ter uma pancada anterior, né? Aquela pancada no painel do carro, o motoqueiro que vai, bate uma pancada anterior, ou alguém que vem e dá um impacto de anterior para posterior na tíbia, né? Então, assim, o futebol, é raro isso acontecer. Só um goleiro saindo ali em cima do atacante, ele bate, ou... Tem um outro mecanismo do LCP, que é o mecanismo de hiperextensão também, que rompe o LCP. Mas geralmente esse mecanismo de hiperextensão está associado a essas outras lesões. Então, daí o LCP vira muitas vezes cirúrgico, porque você não tem só LCP, você tem uma instabilidade multidirecional e você acaba tendo que operar. Mas uma lesão isolada do cruzado é mais comum quando você tem essa pancada seca de anterior para posterior, ou quando o cara cai de joelho. E é uma lesão que vai muito bem de maneira conservadora, assim, né? Tipo, quando é uma lesão combinada, não. Mas uma lesão isolada, de menor grau, grau 1, grau 2, mesmo em atleta profissional, muitas vezes você consegue um bom resultado. O paciente não fica com instabilidade. Óbvio, você tem prós e contras, né? A tíbia ela fica geralmente um pouquinho posteriorizada, alguns milímetros, mas ele cicatriza de uma maneira que o cara joga normalmente, sem nenhum sintoma. Então, LCP é uma que vai muito bem. Então, LCM vai muito bem conservadora, a maioria das vezes. LCP isolado vai muito bem também, de maneira conservadora. O colateral lateral já é pior. Eu não sei, você não precisou no final mexer no colateral lateral? Não mexi, mas ele me dá trabalho até hoje. Você ficou com varinho ou não? Já tinha. De fábrica, de fábrica. Mas onde eu tenho lacidão ainda é lá. Um pouquinho lateral, né? Uma flambagem. O colateral lateral, muitas vezes ele não... Uma lesão de menor grau tem uma capacidade de cicatrização, mas geralmente uma lesão completa ali não cicatriza tão bem, pela morfologia dele, por todo o tecido local ali, muitas vezes você acaba ficando com uma instabilidade maior. Mas no futebol não é tão comum uma lesão isolada. A lesão isolada do colateral lateral é super rara, na verdade. A gente vê muito em jiu-jitsu. O cara fica na guarda, fica aquela posição com a perna cruzada, posição de 4, e daí quando ele faz aquele 4, aquele varo, ele rompe o colateral lateral isolado. Geralmente o colateral lateral também, quando você tem uma lesão dele, geralmente ela é associada ou LCP ou LCA. Então, muitas vezes acaba sendo cirúrgico também por ser uma lesão combinada, mas uma lesão isolada de baixo grau dá para tratar conservador. Menisco. Enfim, vamos falar de tudo agora. Sim. Menisco. Hoje em dia mudou muito, assim, né? No passado, se operava muito menisco. Daí saiu um estudo em 2013 no New England, que é tipo a maior revista médica, né? Fator de impacto, sei lá, 40. Em 2013, um grupo finlandês fez um estudo mostrando que não fazia diferença você operar ou não operar menisco. E daí, foi um alvoroço entre os ortopedistas, né? Como assim, né? A gente operando dois meniscos. E daí meio que passou-se as fontes pagadoras, os convênios não queriam pagar mais nenhuma cirurgia de menisco, e a gente viu que não é nem que não precisa operar. Depois, quando foram ver os subgrupos, eles viram que não é bem assim, igual a conclusão do estudo. Mas outros estudos mostraram que, assim, alguns casos valem a pena. Por exemplo, um flap instável, um pedaço de menisco lá que se move lá, isso dá sinovite, o joelho incha, a pessoa tem uma sensação de instabilidade, dor. Então, assim, algumas cirurgias a gente ainda faz, quando são lesões ou flaps muito grandes, que geram instabilidade e dor, ou quando você tem uma lesão que tem um impacto muito grande para aquela pessoa, também no longo prazo. Por exemplo, quando tem uma lesão completa da raiz meniscal, que é onde o menisco ancora no osso. Ou quando você tem uma lesão radial completa, que o cara equivale isso praticamente a uma menissectomia total. Você deixar isso lá, assim, você até pode deixar, o cara até vai ficar sem dor no começo, mas praticamente você tem feito uma menissectomia total. Então, esse cara vai evoluir para artrose em 5, 10 anos, ele está com uma artrose ferrada. Então, a cirurgia acaba sendo mais um pouco para aumentar essa estabilidade do menisco, né, que o menisco também tem uma função de estabilidade, mas muito para preservar essa articulação. Então, lesão radial, lesão... E a grande mudança no cenário das cirurgias é que antes
se retirava o menisco para tirar o sintoma, tira o problema fora. Exatamente. E ignorava um pouco esse papel da estabilidade dele, né? Sem considerar o efeito tardio também. Exato. Não, e assim, ainda tem Era isso, bem imediatista o tipo de cirurgia, né? Não, e ainda tem isso, né? Tipo, tem essa pressão ali, por exemplo, você pega um atleta, né? Ele tem uma alça de balde, por exemplo. Ele rompeu o menisco inteiro. Aquele pedaço de menisco está instável. Se ele fizer uma meniscectomia, em 1 mês ele está jogando. Se ele fizer uma sutura dessa alça, ele vai demorar 4, 5 meses para voltar a jogar. É 1 mês versus 5 meses. Aí é um cara importante, que tem um campeonato em 3 meses. Às vezes o cara tá, tipo, uma oportunidade de um contrato, o cara fica 5 meses... O cara mudaria de vida se ele entrasse em campo, sei lá. 5 meses sem jogar, entendeu? Daí fica aquela discussão, puta, e aí? E você faz a sutura, tipo, tem uma chance dessa sutura falhar ainda. Porque você vai pegar um menisco que ele já machucou inteiro, você vai encher ele de pontinho e o corpo dele vai cicatrizar, mas esse cara vai voltar em altíssimo nível, dando pancada nesse menisco. Às vezes ele não vai romper todo o menisco de novo, mas às vezes ele faz uma outra pequena lesão. Então, assim, tem várias coisas que ainda existe uma decisão entre médico, atleta, clube, enfim, o futuro, carreira. Então, alguns atletas ainda pedem acaba sendo uma decisão dividida, né? O cara tá ciente dos riscos, mas em geral hoje a tendência é você tentar fazer sutura o máximo que você pode. Isso mudou também. Antigamente, igual você falou, tirava o menisco, resolvia, o cara voltava a jogar, voltava bem, porque, né? O cara não sente mais nada. Chegou aquela região que doía. Mas é isso. Então, assim, o menisco mudou muito, assim, nos últimos anos. Antigamente, se operava muito, depois passou-se a operar menos, e hoje em dia se operam casos selecionados. Mas é uma cirurgia que vai depender muito da reabilitação, se você vai para sutura ou se você vai fazer a meniscectomia. A meniscectomia o cara volta rápido, e sutura geralmente tem um tempo de cicatrização. O cara vai voltar em, sei lá, 4 meses, dependendo às vezes do tempo. E como é que tá PRP, algum outro estímulo para ajudar na cicatrização? Isso é uma coisa também que tá mudando um pouco, né? Porque o que acontece, né? Pensando no menisco, até para dar uma ideia mais de números, né? Uma lesão de alça de balde suturada, associada ao ligamento cruzado, ela tem 80% de cicatrização. Ou seja, 1 a cada 5 que operarem, ele não vai cicatrizar. Então, e quando você pega e faz essa sutura sem o ligamento cruzado, ou seja, quando ele não tem o ligamento cruzado, foi só uma lesão de menisco, o sucesso dessa cirurgia cai mais. Pô, mas se tem mais lesão, por que cai? O que se atribui é que o sangramento dos túneis do LCA, isso leva ali fatores de crescimento, isso leva uma biologia ali para aquela região e isso aumenta a cicatrização. Então, assim, se pensar nisso, uma sutura isolada tem menos de 80% de chance de cicatrização. Então, o que se tenta fazer é tentar otimizar isso. Tipo, uma coisa que a gente faz às vezes é coágulo de fibrina. A gente tira o sangue da própria pessoa durante a cirurgia, a gente espera aquele sangue coagular, pega esse tecido que tem, enfim, fatores de coagulação, e a gente põe no meio da sutura, entendeu? A gente põe no meio da lesão e dá os pontos com coágulo de fibrina. Isso aumenta um pouco a cicatrização. A gente faz algumas pequenas perfurações no osso, no intercôndilo, uma região que não tem tanta importância, mecânica, estrutural, e a gente faz alguns furos para isso sangrar e levar um pouco de... Sim, são várias tentativas de você tentar. Tem alguns estudos com PRP, com alguma... Assim, não é uma realidade assim tão grande, porque até no Brasil, por questão de legislação, isso tá para mudar, assim, em breve, falam que esse ano, no máximo ano que vem, eles devem liberar, assim, então no Brasil tem uma certa dificuldade de usar amplamente isso daí, só com protocolos de pesquisa e tudo mais. Mas o PRP é outra coisa que também, teoricamente, pode ajudar um pouco essa capacidade de cicatrização do menisco. Porque realmente, assim, apesar de muitos casos irem bem, tem algumas lesões, principalmente quando já tem uma degeneração, quando já é um menisco machucado, quando é uma lesão 100% aguda, o cara tá com o menisco perfeito, ele torceu, o menisco machucou, ela tem uma ótima cicatrização. Agora, tem alguns meniscos que o cara já tinha um menisco meio degenerado, meio ressecado, às vezes alguma fissura e o cara faz uma baita lesão. Essas lesões, elas têm uma cicatrização não tão boa quanto a gente gostaria, então tem uma chance de não dar certo a sutura. Então, aí que tá, entre o PRP, entra o BMA, né, que é tirar da medula óssea e injetar.
Mas sim, os resultados ainda não são um grande quebra de paradigma. Assim, os resultados com PRP, com essas outras, com essa ortobiologia, não deram um salto muito grande ainda. Ainda se discute muito qual o real impacto disso. Mas na prática é uma coisa que ainda precisa andar, entendeu? Interessante, eu não conhecia isso de fazer associado à sutura. Não tinha ideia. E acho que, enfim, né, ali me parece na teoria que você está realmente aumentando as chances daquilo dar certo, daquilo vingar. O que é diferente daquilo que a gente costuma ouvir muitas vezes de infiltração de PRP, tem uma lesão enorme no menisco lá, só infiltra o PRP e boa. Tipo, isso não parece que vai funcionar tanto, assim, só de ouvir, assim, né? Sei lá. Exato. Não, e mesmo essa discussão de células-tronco, né? Tipo, que os caras falam, não, vou injetar células-tronco. Hoje tinha uma treinadora falando que a aluna dela foi para os Estados Unidos injetar células-tronco. Tipo, você vai ver os estudos, quando você injeta uma célula-tronco, assim, ela cai dentro da articulação, ela não vai lá naquele tecido e se transforma. É o que as pessoas, é o que quem está fazendo o procedimento, tipo, o paciente tem essa expectativa. Mas você precisa de um meio muito específico de sinalizadores químicos para aquela célula ir lá e se diferenciar naquele tecido. E o que a gente vê hoje é que todos esses tratamentos de células-tronco, eles acabam atuando muito mais como um potente anti-inflamatório, para diminuir a inflamação daquele joelho e tal, do que realmente eles não mudam o panorama tanto quanto se gostaria. Talvez, óbvio, se você der algum estímulo diferente, isso eventualmente no futuro pode ter algum impacto, mas da forma como ela é feita hoje, só injetar dentro da articulação... É muito um contar com a sorte que a própria biologia ali deu direcionamento, né? Exatamente. Você não sabe o que está acontecendo, né? Que é a mesma coisa na artrose, né? O cara tá desesperado porque, enfim, a cartilagem, as soluções não são tão boas, né? Então, e daí o cara fala, não, células-tronco, manda ver, mas a gente sabe que não é por aí. E tem que segurar um pouco esse hype de tratamentos que ainda não estão bem estabelecidos, porque senão tipo, tem custo, tem frustração para o paciente, tem risco, né, de você ficar fazendo um procedimento que não vai solucionar. Não é que não funciona, tá? Não funciona para curar. Eles têm um efeito anti-inflamatório, por exemplo, você injetar o PRP numa artrose, ou mesmo células-tronco, tem do abdômen, tem da medula. Tá saindo um pouco do futebol, né? Mas para artrose, isso tem bons resultados em termos de alívio de dor. Então, assim, não é que não funciona para nada, só não tem hoje não tem esse conceito, ele não é regenerativo como se acredita, é mais a limitação do método hoje, da forma como é feito. Sim. E as lesões de cartilagem no futebol, Marcel? Você chegou a comentar sobre elas também? São chatas de tratar. São chatas, assim. Graças a Deus, a maioria das lesões são lesões pequenas, né? Quando você tem uma lesão pequena, ela geralmente você consegue tratar de maneira não cirúrgica. É como se fosse, sei lá, um buraco pequeno numa rua. Buraquinho pequeno, o carro passa em cima, ele não vira uma cratera, né? Você tem uma estabilidade nas bordas da lesão, que quando um côndilo sobrepõe ao outro, aquela carga não está direcionada no fundo daquela lesão. Ou seja, de certa forma, aquele osso subcondral ali está meio protegido, porque você tem um buraco muito pequeno. Apesar da cartilagem não cicatrizar bem, por diversas características dela. Mas quando você tem uma lesão maior ali, quando você começa a ter uma lesão maior, tipo 6, 7 milímetros por 7 milímetros, que parece pouco, né? Mas acaba sendo numa área de carga, a tendência dela é começar, ainda mais num atleta de impacto, começar a expandir e virar uma cratera. Então, a gente geralmente avalia muito aonde está aquela lesão, se é área de carga ou não, ou se foi o cara caiu, bateu o joelho de um jeito meio estranho, numa região que não é tão importante, essa às vezes vai bem, mesmo sendo um pouco maior. Mas se é bem numa área de carga ali, uma lesão central, o cara às vezes é varo, por exemplo, uma lesão no côndilo medial, aí muitas vezes a gente precisa pensar num tratamento cirúrgico, assim. E daí a gente vai ver as opções. Em geral é melhor você tratar uma lesão antes dela virar um buraco muito grande, porque uma lesão muitas vezes pequena, não pequena para não operar, mas uma lesão, entre aspas, pequena,
você consegue às vezes fazer tipo um entre aspas, autotransplante. Você tira cartilagem de um lugar menos importante do joelho e você consegue transferir para aquela região. E você põe uma cartilagem perfeita e alina. Eu acho dos melhores cenários. Você faz um recortezinho que encaixa naquele buraco. Exatamente. Você vai tipo com um canudinho, você tira com um canudinho um plug ósseo com cartilagem, você vai no lugar da lesão, você põe esse canudinho também, você tira a lesão e meio que você põe do mesmo tamanho e você devolve esse outro ali. É como se fosse tipo um gramado. Você tem uma grama que tá ruim, uma grama que tá boa, você põe lá pra pequena área uma grama boa e tira do canto do gramado uma grama. Então assim, essa eu acho a melhor solução. Uma das dificuldades das lesões de cartilagem também, principalmente quando você não consegue fazer por exemplo, esse autotransplante, que é o que o pessoal chamava de mosaicoplastia, né? Enfim. É que muitas vezes o paciente tem um desvio de eixo, né? Quando você não consegue fazer, por exemplo, o cara é varo e tem uma lesão medial no joelho. Muitas vezes você só tratar a cartilagem sem corrigir o eixo dele... vai voltar a sobrecarregar. Vai sobrecarregar aquela região, então a chance de ter recidiva é muito alta. E você mexer o eixo num atleta... Bom, enfim, vocês que estudam movimento também podem falar. Quando uma perna fica de um jeito, muitas vezes aquele varo é constitucional do cara. Você tem um eixo varo, você deixa uma perna reta e a outra perna vara. Imagina, esse cara jogou a vida inteira, toda a mecânica dele do movimento está baseado num eixo dele. Daí você acaba... Então assim, mexer em eixo de atleta é muito complicado. O cara perde muita performance. O cara ele não se sente ele mesmo, sabe, jogando. Então, a gente evita ao máximo. Então, assim, as lesões de cartilagem são chatas de tratar, porque a gente sempre fica num paradigma ali do que... de quanto intervir. Muitas vezes as intervenções acabam tendo que ser combinadas com osteotomia, e daí... Essa mudança de eixo, ela vai tentar promover uma certa neutralidade ali. É isso. Mas a dúvida que eu tenho é, aquele compartimento que não estava recebendo tanta carga, vai passar a receber alguma carga. Tem alguma chance disso se tornar um problema, degenerar o lado que não tinha tanta carga assim compressiva, por exemplo? Essa é uma ótima pergunta. Assim, em geral, quando é uma lesão de cartilagem, a gente deixa a pessoa neutra. Ou seja, você vai jogar o eixo entre as espinhas ali, no meio do joelho. Então você acaba tendo uma carga dividida, assimétrica, e muitas vezes, até quando o cara está numa situação, quando você deixa o eixo neutro, na hora que a pessoa está numa situação de uma perna só, o centro de massa está um pouco mais medial, você acaba tendo um momento que a carga ela não fica 100% naquele compartimento lateral, a carga acaba sendo bem dividida. O que eu quero dizer? Quando você tem uma artrose medial, quando a pessoa se faz, por exemplo, uma osteotomia para uma artrose medial, daí é diferente. Geralmente você não vai deixar neutro. Daí você vai querer jogar totalmente a carga para o compartimento, não totalmente, mas mais para o compartimento lateral, para meio que evitar que essa artrose gaste rápido. Daí sim você tem uma degeneração bem mais rápida. Respondendo para você. Em geral, quando você deixa neutro, não é tão problemático. O problema é quando você hipercorrige, que é o que se faz, por exemplo, quando você tem uma artrose lateral, que daí você quer tirar mesmo o peso da parte de dentro do joelho, entendeu? Mas é uma coisa que a gente sempre, em atleta, a gente fica... Uma pessoa comum, recreativa, a gente é mais tranquilo você pensar nisso. Mas num atleta de performance, se você fazer uma osteotomia... Porque é uma coisa que vai mexer muito com a imagem corporal, né? A representação do corpo dela no sistema nervoso tá muito atrelada àquilo que ela já viveu. E aí na hora que você vem bruscamente, dormiu de um jeito ali na cirurgia, acordou do outro jeito, cara, isso... Eu fico imaginando o que deve ser essa sensação. Teve um de vocês que postou no nosso grupo do Instagram lá uma cirurgia de correção dessa. Interessante, né? O cara tinha alguma doença, sei lá. Aquele varo. Um varo gigantesco. bem importante, uma doença importante, assim, do aparelho locomotor. Baita varo. Aí o cara faz uma correção. E fica com a perna reta. Fica reta, mas fica bem alinhado. Assim, você vê que melhora completamente a qualidade de vida desse cara, mas é outro cenário, né? Mas é com o nosso olhar de motricidade mais fina, você vê o cara andando mais com mais velocidade, com alinhamento, mas a dificuldade de controle de pelve dele era um absurdo. Então, só significa que esse cara vai precisar reabilitar. Sim, exato. Né? Então, foi uma... Não, com certeza foi
foi sei lá, um divisor de águas na vida do cara, mas ainda tem coisa. Né? E aí acho que só, assim, uma baita aula sobre lesões do joelho no futebol. Para quem está ouvindo, tem que fazer o link com o episódio da Jéssica, para a gente trazer um pouco da funcionalidade. Então, as tendinopatias todas, pode procurar que vai ter alguma justificativa mecânica no padrão de movimento do cara. Então, especialmente forma como ele acelera, como ele freia e como ele muda a direção. As lesões traumáticas, com trauma sem contato, né, menisco, ligamento, muitas vezes elas são entendidas como acidente, mas também, a maior parte das vezes, a gente vai ver, não foi acidente, o cara estava predisposto. Então, entra o fator prevenção, que a Jéssica falou bastante aqui, então já melhorar esse padrão de movimento para prevenir, mas também, uma vez que o cara rompeu e foi lá, o Marcel operou, ficou um brinco aquela cirurgia, para esse cara voltar pro esporte, ele tem que reabilitar do procedimento, porque vai inchar, vai perder músculo, vai ter inibição artrogênica, tem que recuperar tudo isso, mas de preferência tem que voltar esse cara para um nível de padrão de movimento melhor. E é o que a gente já discutiu que, talvez no episódio que a gente falava de testes, né? Por exemplo, faz o hop test para o cara como critério de alta. Aí, quantitativamente, esse cara tá liberado, tá equilibrado um lado com o outro. Ou faz um isocinético, tá com a força legal. Mas você vai ver o padrão de movimento do cara ainda tá horrível, ainda tá predisposto a se machucar, mesmo quantitativamente já tendo adquirido uma performance boa. Então, só queria chamar a atenção para... fez a correção estrutural pela cirurgia, não exclui a gente olhar para o controle fino. Eu acho isso muito interessante que você falou, porque ainda mais existem algumas, vocês entendem muito mais que eu, vocês podem até comentar disso, eu sei que existem algumas meio que linhas, né, dentro da fisioterapia de trabalho e formas de trabalhar, enfim, as coisas acabam sendo muito, tem algumas individualizações de acordo com a escola, entre aspas, que a pessoa faz, mas o que eu vejo muito, e trazendo um pouco para isso que você falou, é isso, às vezes eu tenho alguns pacientes, o cara faz reabilitação em algum lugar, e ele volta às vezes bem de força, ele tem uma força boa, mas muitas vezes o colega acaba não tendo também, ele não avalia tanto, não trabalha tanto essa parte de funcionalidade. E daí quando a gente vai, por exemplo, fazer uma avaliação de tipo, salto, cabecear e aterrissar, o cara aterrissa fazendo um valgo dinâmico, mas assim, no isocinético ele tá bem, sabe? Só que você vai ver, ele, cai todo torto, ele vai fazer um hop test, exatamente o que você falou. Ele até às vezes, a diferença entre uma perna e outra no hop test, ele passou no hop test. Mas ele pulou todo torto ali, aterrissando meio de qualquer jeito, se desequilibrando, enfim. E muitas vezes esse cara que achava que estava de alta porque tinha feito 10% de diferença, 9% de diferença entre uma perna e outra, a gente fala, não, peraí, a gente vai ter que dar um passo para trás aí, a gente ainda vai fazer mais algumas sessões de fisioterapia, mas com uma abordagem mais de movimento, o cara... Ou senão ele vai se deslocar lateral, ele faz aquele pequeno valgo dinâmico na hora de transferir e voltar. É muito comum isso, assim. Principalmente, enfim, por quem não acaba não tendo essa linha tanto de trabalhar o movimento. Trabalha mais uma coisa... Não sei como vocês dividem isso, mas... Eu queria saber da visão sua, enquanto ortopedista que, enfim, opera joelhos, lesões de cruzado, entre outras, e acompanha esses pacientes. Acho que a grande diferença, assim... de poder contar com um ortopedista que está no dia a dia e tal, no nosso caso, é poder conversar sempre e tá sempre atualizando, no caso, como que o paciente está evoluindo e tudo mais. Então, na nossa realidade, você está muito a par do que está acontecendo em todos os casos. E como que você se planeja para saber, por exemplo, do físio, como o paciente está funcionalmente? O que você busca reconhecer a cada X tempos, assim, sabe? Acho que isso é uma pergunta interessante, porque a gente tem na nossa cabeça os marcos que são importantes dele alcançar, e não só do ponto de vista temporal, mas do ponto de vista funcional também, mas como que é a cabeça do ortopedista nessa hora para saber como que faz para acompanhar a reabilitação, sabe? Claro.
Assim, minha cabeça basicamente tem algumas coisas, né, da cirurgia, igual o Cássio falou. Esses primeiros 2 meses, meio que, assim, são muito importantes, né? Que é o que a maioria dos ortopedistas ficam em cima. Porque, assim, se ele não ganha uma amplitude de movimento, sei lá, até o 3º mês ali, pode ser que ele ganhe depois, mas começa a ficar bem mais improvável. Ele começa a fazer uma fibrose mais rígida que o cara não consegue vencer graças a Deus, assim, ligamento cruzado é raro a gente ter uma artrofibrose que limite tanto assim, mas pode acontecer, entendeu? Principalmente de extensão, mas enfim. Quando a gente tem alguma coisa de menisco, geralmente a gente tem que fazer alguma imobilização. E esses são os casos que a gente tem que ficar muito atento, porque esse cara às vezes fica com o joelho duro e tem medo de ganhar, às vezes vai muito devagar a reabilitação. Então, assim, os primeiros 2 meses eu fico muito preocupado com amplitude de movimento, né? E amplitude de movimento é o principal, né? Derrame, o cara tem um padrão de marcha bom. Assim, primeiros 2 meses, assim, eu fico meio preocupado, 1 mês e meio, em ter amplitude de movimento. Depois disso, vira uma questão mais de controle motor, de daí trabalhando os movimentos e tal. Daí eu meio que relaxo um pouco, entre aspas, de ficar tão em cima do paciente, porque a evolução acaba sendo mais... Não é mais lenta, mas você não percebe tantos saltos. Porque quando o cara tá dobrando 90, ele chega na outra sessão e dobra 120, ele fala, não, evoluir. Agora, quando o cara passa ali da 6ª semana e vai pro 2º mês, ele sente que ele tá fazendo exercício, mas ele não percebe um ganho tão semanal. Só que ele tá melhorando, ele percebe que ele tá subindo uma escada melhor, ele tá saindo do carro, tá pegando o filho dele com mais facilidade. Mas ele não vê, então daí eu relaxo e eu acabo acompanhando cada mês, assim, enfim, vou espaçando. E daí quando ele começa ali a entrar no 4º pro 5º mês, ele começa a correr e começa a fazer movimentos daí é outro momento que a gente precisa ficar bem esperto, porque é um período que o cara tá já meio cansado da fisioterapia, porque já tá 5 meses na fisioterapia, ele tá louco pra voltar. Ele tá se sentindo bem, né? Tá se sentindo bem, e e muitas vezes tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar, o movimento que o Cássio falou, o cara às vezes, primeiro assim, com 5 meses geralmente o cara não tá com a força menos de 10%, mas assim, ele se sente bem, ele acha que ele tá com a força boa, mas quando você vai objetivamente ele não tá. Então esse período, então assim, geralmente é isso, os primeiros 2 meses eu fico meio preocupado com a amplitude, padrão de marcha, daí do 2º ao 4 meses e meio eu dou uma relaxada, mas eu vou acompanhando com o físio, mas sem ver o paciente tão de perto, e daí dali do 4º, 5º mês em diante eu começo a ficar atento de novo, porque é um período perigoso, que o cara tá louco para voltar, ele começa a pressionar o físio, ele começa a faltar na físio, sabe? Ele começa a achar que ele tá voando, todo mundo acha que tá melhor do que tá. E daí é um período que eu começo a acompanhar de perto para ver essa questão de transição, essa questão de, quanto a gente tem que dar um passo para trás, às vezes trabalhar um pouco mais de força antes em conjunto com isso, né? Porque às vezes o cara já não quer mais ficar fazendo musculação, o cara quer só trabalhar com bola, Então é isso, assim, geralmente meu raciocínio é mais ou menos esse, assim. Daí essa parte de final aí é muito importante você conversar com o paciente, explicar os riscos, porque é isso, enquanto ele não tiver com um bom padrão de movimento, um bom controle de força, não importa o ligamento tá bom, primeiro lance ele vai entrar num valgo ali, ele pode botar em risco a cirurgia, né? Legal. Cara, indo para as últimas 2 perguntas aqui que a gente tem separado, de um ouvinte assíduo, Henrique Schaffhauser, mandou aqui. Louco? Caprichou na pronúncia. Gostou? Só você e a mãe dele, sabe? Qual a lesão mais desafiadora que já tratou? Cara, acho que a lesão mais desafiadora que eu tratei foi uma lesão multiligamentar. Essas são realmente muito difíceis, assim, lesão tipo LCA, LCP e canto. E esse caso em específico foi de atleta? Ele era um atleta, não era atleta profissional, mas era um cara que, enfim, tinha bolsa na faculdade para jogar futebol, enfim, era um atleta amador de alto nível. E esse foi muito difícil, porque o que acontece? Quando você tem uma lesão multiligamentar, além da questão de ser uma cirurgia grande, você começa a ter que tirar ligamentos, porque, enfim, para quem é físio, isso é meio, todo mundo sabe, mas às vezes alguém que está ouvindo que não
você tem que tirar enxertos de vários lugares. Daí você tem que tirar enxerto, cada ligamento você tira um enxerto. E você começa a gerar isso muita morbidade. E o atleta perde força em vários locais, né? Então, daí a gente teve que usar banco de tecidos, numa parte dos ligamentos, uma parte a gente fez com enxerto autólogo. A gente acabou fazendo um misto entre enxertos de banco de tecidos com enxertos autólogos. Porque tudo num tempo cirúrgico só? Um tempo cirúrgico só. E a reabilitação é muito demorada, porque alguns, tipo, o ligamento cruzado você quer dobrar desde o começo. Pro outro você tem que segurar. Pro outro você tem que segurar. Um você quer pisar desde o começo, o outro você tem que deixar sem carga. Então, no final, você acaba pegando o mais restritivo de cada uma das reabilitações. Então, o cara fica sem pisar, sem dobrar o joelho, ou dobrando muito pouco, só 0 a 30 no começo, e não pode pisar, e daí depois ele volta, daí atrofia tudo. Então, foi um procedimento que demorou muito para ele voltar, assim, demorou mais de um ano, quase um ano e meio para ele voltar, assim, no nível que ele tinha confiança para jogar, tudo. E é isso, né? Uma cirurgia grande, é uma cirurgia que usou banco de tecidos. A gente evita muito usar banco de tecidos em atleta, porque, principalmente atletas jovens, porque o banco de tecidos, apesar de não ter morbidade, quando a gente pega os estudos de cirurgias de banco de tecido em atletas jovens, a chance de falha é muito maior. É um tecido, entre aspas, apesar de ser um pouco mais robusto, que tem uma menor... é diferente você pegar uma coisa da pessoa na hora ali. Então, a gente sempre põe na balança. Então, esse foi o caso, acho que mais complexo. Nesse caso, você sabe o mecanismo de lesão dele? Foi... Ele saltou e caiu numa perna só. Sozinho? Não, o cara meio que desequilibrou, meio caiu em cima dele, assim. Ele saltou, caiu numa perna com o cara caindo em cima dele. Porque o cara que o Marcelo, lá do Fluminense, pisou na perna, tá voltando a jogar agora, né? Mas teve se eu não me engano, o Michael Leite, do Santos. Nossa, aquela imagem é horrorosa, né? Aquela imagem horrorosa, sozinho e... Eu lembro que quando eu, recém-formado, eu colocava aquela imagem em aula. Hoje só pra ver só pra ver o espanto. Hoje eu falo, não tem porquê, deixa quieto. O Ibrahimovic acho que teve uma lesão também. Acho que foi canto e... acho que era ICP. E voltou bem, né? Voltou lá, futebol americano, né? Mas voltou jogando. Mas assim, essa lesão é uma lesão que, assim, o atleta profissional muitas vezes, assim, nunca mais volta infelizmente, por mais que a cirurgia tenha evoluído, assim, né, e cada vez ela reproduz melhor a anatomia, as técnicas de fixação são melhores, a reabilitação é melhor. Acho que nessa linha eu já vou adicionar a próxima pergunta, você complementa que é parte da sua resposta. O que vem mudando no tratamento e na reabilitação das lesões de joelho? Eu acho que assim... E futuro no futebol, assim, que você imagina? Eu acho que assim, a escolha dos enxertos, então assim, as decisões de qual enxerto usar, a técnica, cada vez reproduzindo um pouco melhor a anatomia. Então assim, são detalhes, tá? Mas, por exemplo, o enxerto que eu e o Cássio temos, por exemplo, ele não está exatamente... Ele está muito próximo do que se coloca hoje, mas na época era uma técnica muito mais, se fazia muito mais, por exemplo, a técnica isométrica, que é uma técnica que reproduz um pouco menos a anatomia. É uma técnica que dá uma estabilidade boa no joelho, principalmente anterior-posterior, mas tem um pouco menos de estabilidade rotacional. Então, mudou milímetros, mas está um pouco mais fiel à anatomia, em teoria, técnica atual. Reconheceu-se outras lesões que antes não se reconheciam. Então, tipo, lesão de raiz meniscal, há 10 anos atrás ninguém reparava, muitas vezes o radiologista nem diagnosticava, na hora você ia lá e fazia uma meniscectomia. Tem algumas lesões em rampa, que são lesões atrás do joelho, que eu acabei não comentando muito, que é uma lesão de menisco, que é o menisco, ele descola da cápsula. Então o menisco ele tá inteiro, você olha lá, o menisco tá bom. Só que o menisco fica meio solto, e isso gera também uma instabilidade adicional no joelho. Enfim, isso era uma coisa que não se reparava também até 5, 10 anos atrás. Então, assim, são tudo pequenos marginal gains, sabe? Igual sei lá, é uma comparação meio tosca, mas igual no ciclismo, o cara mudou um pouco o capacete, mudou um pouco a pressão do pneu, a bike. Assim, se pensar, a bicicleta não mudou tanto mas, tipo, mudou um pouco a aerodinâmica e tal. Então, é meio que isso, assim, a cirurgia são várias pequenas incrementos, não teve um salto. Uma coisa que eu te falo assim,
puta, agora estão botando a célula-tronco e resolveu. Não existe isso, isso ainda não é a realidade. Mas eu acho que o que mudou é uma melhor compreensão, a reabilitação melhorou, pô, a gente estava conversando disso aqui, um pouco a gente conversou aqui, um pouco a gente conversou antes. A reabilitação deu um salto gigante nos últimos anos, né? Essa questão de função era uma coisa que se olhava menos, né? Uma coisa que talvez quando você fez a fisioterapia, enfim, não se falava tanto, e uma coisa que você, enfim, foi um dos caras que tocou também, mas que foi se desenvolvendo essa compreensão do movimento, as coisas preventivas. Então, assim, resumindo, não tem uma coisa única que eu acho que mudou tanto, mas foram várias pequenas modificações que, tipo, melhoram a técnica cirúrgica, melhoram a compreensão da anatomia. Você pensar, a anatomia, ela é estudada séculos. E em 2010 eles revisitaram um ligamento que não se falava quase, e hoje em dia, assim, eu arrisco dizer que, sei lá, uns 20% das cirurgias, 20% das cirurgias de ligamento cruzado se associa a uma técnica extra-articular, que é você fazer um reforço extra-articular para dar mais estabilidade para o joelho, depois que esses ligamentos que foram feitos a partir de 2012 e 2011 ganharam mais evidência, viu-se a importância dessa estrutura lateral. Então, assim, eu acho que são várias, revisitar a anatomia, entender um pouco melhor, melhorar as técnicas de fixação, melhorar um pouco a reabilitação, uma escolha mais individualizada, não é aquela técnica tipo assim, puta, o ligamento cruzado seu, do Franco, do Cássio, talvez não precisa ser o mesmo, entendeu? Se você faz um esporte, às vezes, por exemplo, jiu-jitsu, que você vai apoiar seu joelho no chão, talvez não fazer um patelar, ou, enfim, várias escolhas individualizadas eu acho que acabaram melhorando o resultado final, mas muitas vezes na vida as coisas não são um ponto único que muda o jogo, sabe? Às vezes às vezes não. Mas não teve o iPhone do LCA ainda, Legal. Que mudou o jogo. Última pergunta, só para ter uma polêmica. Você falou para não ter polêmica, eu vou jogar uma aqui. Neymar vai pra Copa ou não vai? Eu não sei, precisa... Se não for, é loucura do Ancelotti. O cara tem que nem que seja em cadeira de rodas, vai lá, participa do grupo, faz um bobinho no aquecimento. Porque você é um cara bom de grupo, é isso? Bom de grupo é uma referência, cara. É o cara, porra, é o Neymar, cara. Essa aí o Marcelo não quis comprometer, ele só deixou Ainda bem que tem o Cássio aqui, porque o Cássio já tomou pra ele, que aí o Marcelo falou, opa, saiu. Certo, não, tá certo. Concordo. É isso? É isso. Gostou de participar? Muito legal, cara. Obrigado. Se não gostou, ele vai falar agora, né? Não, muito legal. É muito bom discutir essas coisas com vocês, que vocês sempre dão outra visão do assunto também. Então, obrigado pelo convite aí. Valeu, Tevinho. Marcel vai estar no curso? Opa, vamos lá? Vamos. Quer saber agora? Tá no corner, fala que vai. Mas é isso, pra você que tá ouvindo e escutou aí já o terceiro episódio da série sobre saúde e performance no futebol, a ideia é ter uma formação voltada para profissionais que queiram atuar com futebol, que atuam já com futebol, seja o amador ou o profissional na sua clínica. Certamente um LCA você já pegou na sua mão e você vai precisar saber tratar. E a visão sobre funcionalidade nas lesões, seja micro, macro, traumáticas, é essencial e vai ser um curso focado nisso e certamente vai contar com participação de médicos, então fica aí o convite pro Marcel fazer uma pontinha ali. Vamos lá. Beleza? Fechado. É isso, valeu a quem esteve ouvindo aí, curta, compartilha, o que mais tem que fazer? Se inscreva no canal, etc. Com 5 estrelinhas lá no Spotify. É isso. É Segue isso. o Marcel nas redes sociais, @doutor. Marcel Sobrado. Doutor.Marcel Sobrado. É isso. Ô, louco. Muitos conteúdos. Sabe mais que ele. É isso, Marcel, blogueiro Valeu, pra obrigado. caramba, além de ortopedista. Posta muita coisa lá, né, Marcel? De vez em De quando. vez em quando acontece. Não é tanto. Boa, é isso, galera. Valeu, até o próximo episódio. Valeu, pessoal.